Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação básica entre o Gnome e o KDE no seu uso e tal, e eu quero deixar aqui claro que eu não quero criar flame para quem não sabe aqui, Zumba, entre usuários de outras interfaces gráficas aí, como Cinnamon, Mate, o Deep e outros aí. Eu só quero fazer uma comparação entre as duas interfaces gráficas mais comuns nas distribuições de Linux, e eu estou fazendo esse aviso porque num vídeo aqui de instalação desse aqui, do canal de Arch Linux, onde eu mostro os modos corninho e cornão, com a seguinte descrição. Atenção que o título não é para ofender nenhum usuário de qualquer distribuição de Linux, é apenas uma comparação de que podem haver instalações fáceis e não fáceis com e sem o uso de um modo gráfico ou texto. E isso eu falo nesse vídeo aqui, explicando qual é a diferença entre corninho e cornão. O corninho é aquele negócio difícil, mas que é mais fácil de fazer do que o modo cornão. Está mais do que explícito no vídeo. Aí vem um cara, não sei se ele é assinante, ou se era assinante, ou sou um telespectador eventual do canal, veio com essa assim, como é que é? Você está ofendendo os usuários de Linux, chamando a gente de corno. Esse é aquele choro de criança, né? De neném que fica igual a Chiquinha. Então, antes que venha um punheta desse aí escrever merda nos comentários aí, que eu respondo, apesar de dizer no final dos vídeos que eu não leio, que eu não respondo, não faço porra nenhuma, então já fica avisado para não vir encher o saco com essa merda aí, que isso aí é só um modo que eu tenho de falar, e quem é assinante ou acompanha meu vídeo sabe que eu falo desse jeito mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, esse vídeo é um vídeo comparativo entre KDE e Gnome, que são as interfaces gráficas mais comuns de se ver por aí, né? As facilidades e não tão facilidades assim que a gente tem no sistema aí, e cada um usa então aquilo que quiser. Não precisa se basear no que eu estou mostrando aqui, porque eu sou usuário dessas interfaces gráficas e eu estou falando de cadeira e não porque eu ouvi dizer ou li vídeo ou assistir vídeo na internet. De um modo geral, as distribuições de Linux, né, elas são todas iguais. O que muda nelas entre si, né? Pelo menos depois que o usuário já deixou a máquina com os programas e com o que ele precisa para usar o sistema. A interface gráfica, lógico, né? Mas o que mais interessa para eles é a estabilidade do sistema, né? Também a estabilidade dos programas que ele está usando, né? Os pacotes e programas mais novos, ou então pelo menos minimamente atuais, se for comparar com outras distribuições aí, no caso o Debian, que não usa pacotes tão novos assim. Um kernel mais atual, né, que necessariamente não quer dizer que seja um kernel mais estável, mas um kernel mais atual ele permite que você tenha mais reconhecimento de dispositivos, recursos novos de controle de memória, fluxo de dados de HD e coisa desse tipo aí. Segurança, né? Ninguém quer entrar num site daqueles educativos, né? Educativos, entre aspas, em que você basta entrar no site que o próprio sistema já começa a interagir, fica buscando exploit na sua máquina, sem você saber e tal. Aí, quer dizer, no caso, segurança. Retrocompatibilidade de programas, que é uma grande característica do Windows, por exemplo. Normalmente você tem programas que funcionam no Windows XP ou no Windows 7 e que ainda funcionam no Windows 11. E, infelizmente, no Linux e também no macOS, às vezes o programa perde a compatibilidade quando você vai de uma versão do Linux ou do Arch ou do macOS para outra, e você tem que usar programas mais atualizados. Hoje em dia, basicamente, você, com o Office 365, né, se você tiver uma conta no Hotmail, a Microsoft dá essa opção de você usar, pelo menos gratuitamente, o básico do Office 365, que é o Word, o Excel, o PowerPoint e coisas aí. Então você não precisa ficar usando o LibreOffice, que muita gente tem bronca de usar o programa aí, porque uma certa incompatibilidade de layouts, quando você joga do LibreOffice para o Word e do Word para o LibreOffice, coisas assim. Se você não joga, você pode usar, você não precisa jogar, se você não joga no Windows, beleza, você pode usar, por exemplo, o Steam, que tem Steam para Linux, você pode jogar muitos títulos que tem para Windows no Linux, usando o Steam aí, ou então você compra um videogame e usa ele para a função que ele foi feito para ser feito,
olha a redundância, que é jogar videogame no videogame. O resto entra de intrusão, que é navegar na internet, multimídia, essas palhaçadas todas aí. E esse conjunto de coisas, ele dá, então, a experiência de uso que o usuário precisa, né, ou percebe, para ele ver se ele vai se adaptar ao sistema ou não, e grande parte dessa experiência aí vai mesmo da parte gráfica que ele vai utilizar na sua máquina ou não. Então, estou aqui no Gnome, né, na sua instalação, na sua aparência padrão, né, e no seu conjunto todo, ele foi feito para ser enxuto e funcional. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente vem aqui na parte de configurações, você tem lá a parte de configuração de rede, de aparência. Então, essa aqui é a primeira parte desse vídeo, vai ser dividido em dois, em que eu vou falar primeiro sobre o Gnome. Ali você tem a parte de aparência, bem simplão, que você escolhe claro e escuro, ou então os planos de fundo, onde você pode adicionar imagem, notificação, pesquisa, multitarefas, contas online, compartilhamento, configuração, energia, telas, mouse, tá. Então, tudo bem direto, tudo bem, assim, bem funcional para o usuário ter uma boa experiência de uso. Mas, na maioria das vezes, o cara quer deixar quer dar uma cara mais Mac, ou mais Windows, ou diferente daquela instalação original do sistema. Questão de gosto, ou para ser diferentão, ou porque seja qual foi a razão aí que 80% das pessoas que usam Linux, elas estão acostumadas com o que tem. Os outros 20% ou são técnicos ou gostam de fazer experimentações aí para deixar a máquina mais do jeito que essas pessoas querem, né? 80%, bota 70% aí só para ficar um pouco menos exagerado aí no uso, né? Quem vê assim pensa até que o Linux está acima do Windows em número de usuários no mundo. Então você tem aqui a parte, ele é diretão, né? Então, por conta dessa configuração, digamos, mais direta assim, e que eventualmente cumpre lá com os requisitos lá dos desenvolvedores do Gnome, que não inventam muita coisa, o resto que o pessoal coloca aí é tudo de terceiro, ele é estável e também mais rápido, né? A gente está vendo aqui o consumo de memória dele. Está em 2,97, eu estou gravando esse vídeo, estou com 4 ou 5 programas abertos aqui, sem nenhuma extensão ativa, e está lá bonitão funcionando, sem nenhuma Kizuma. Ele tem efeitos gráficos básicos, né, como esse fade in, fade out. Você também tem esse efeito de minimizar e maximizar, e também aquele da janela põe, fechando, desaparecendo e aparecendo quando você abre um programa aí. Tudo bem basicão assim, ao estilo do Windows 10, né? Ele não é ele não é tão de ter, aliás, ele não tem transparência, tudo isso aí você tem que colocar via extensões aí no seu sistema, mas isso é o de menos. Então, ele é mais estável e, por conta dessa sua aparência assim despojada, né, ele também é mais rápido do que o KDE, se você for comparar os dois também na sua instalação básica. Os temas do Gnome, eles se encaixam direitinho, pelo menos os temas bem feitos, quando você precisa mudar radicalmente a aparência do sistema, que a gente vai ver depois como é que vai ficar com os temas. Quem vê meus vídeos já sabe como é que é. Você tem, basicamente, o painel de cima e esse aqui lateral. Isso no Gnome 3 alguma coisa aí, ou então em outras distribuições que ainda usam esse painel lateral aqui. E você tem aqui atividades, esse aqui é o Gnome 4 Blau, ele traz essa barra de tarefa aqui para baixo. Você não pode fazer nenhum tipo de configuração nela. O botão direito, não acontece nada, você clica aqui, vê os programas que tem, e é só isso mesmo e está acabado, não tem conversa. Então, deixa eu ver aqui. E os temas, de um modo geral, eles se encaixam bonitinho no que você precisa. Aí, para temas, você pode vir aqui no Gnome Look, e você tem um cacetão de temas de outras coisas também, cursores, docs, temas, GDM e tal. Isso você precisa instalar normalmente na mão. Tem aqueles que são fáceis, que você basta você bater um install SH, ele instala tudo que você precisa, e tem outros que tem que ser colocado dentro da pasta temas aí e tal. Nesse caso,
o KDE ele já é mais superior, porque os temas você pode instalar tanto desse modo, baixando e instalando, quanto indo lá na parte de configurações e mandar baixar os temas. Você entra no KDE Store através de um aplicativo do próprio nativo do próprio do KDE e você manda procurar por determinado tema, você bota lá instalar e está tudo jóia para você usar sem confusão nenhuma. Isso tudo que eu estou falando aqui a gente vai ver no vídeo sobre o KDE. Mas, como eu falei, os temas que são instalados na máquina eles se encaixam muito melhor do que os que são feitos para o KDE. Aqui, por exemplo, esse painel de cima, tudo aqui é centralizado bonitinho. A gente também vai ver quando as extensões estiverem ativas, né? Ela se encaixa bonitinho. Os programas, eles não cobrem o painel ou o dock ou qualquer outra alteração, a não ser que você coloque explicitamente na extensão que você quer que cubra e com isso fazer com que, por exemplo, o dock que fica aqui embaixo, ele suma. Então, para quem não quer ter dor de cabeça com configuração de aparência, o Gnome é realmente uma boa solução aí de uso, de experiência de uso na máquina. Mas vamos continuar. Você pode também colocar no Gnome, isso também no KDE, você pode colocar aplicativos do KDE no Gnome que vai rodar bonitinho. A diferença de interface gráfica é que o KDE usa Qt e o Gnome GTK3 e 4 e agora a Audaiata ou alguma coisa assim aí que faz com que a parte gráfica fique assim mais fluida e bonitinha, né? Só que nem sempre os programas em GTK feitos para que vão rodar sobre GTK feitos para Qt ficam bonitinhos. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu olhar aqui, eu tenho aqui o Dolphin, que é de KDE, e eu tive que fazer uma alteração danada aqui para ele ficar mais ou menos desse jeito aqui, que é o que eu uso também no Nautilus, ou arquivos, né? Porque eu colocando isso aqui sem alteração que eu tive que fazer no Dolphin, depois eu vou explicar por que eu tive que botar o Dolphin aqui, ele não ficaria pretinho assim, ele ia ficar uma parte preta, isso aqui ia ficar tudo branco, tudo esquisitão, então eu tive que fazer uma alteração na parte da parte gráfica do Qt para ele poder ser visualizado desse jeito. Mas os programas que... Então eu tenho aqui, você tem, por exemplo, o KDisk Marker para KDE, qual é o outro? O KDE Live, eles rodam bonitinho, com a mesma aparência que eles têm no KDE, de um modo geral. Mesmo porque os temas que você coloca no Gnome, ele normalmente tem uma opção de você colocar também para programas legados. Quer ver? Vamos ver aqui, ajustes, eu acho que... Não, é esse aqui. Vamos ver, aparência. Você tem essa opção aqui, no KDE também tem, de você botar nos aplicativos legados, né, o tema para a GTK poder rodar bonitinho nesses aplicativos, entre aspas, legados, né? Que são programas mais antigos ou que não tem assim uma portabilidade tão portátil assim do KDE do Qt para o GTK, que são as versões Qt 4, 5, 6 e você tem o GTK 2, 3 e 4. Então, isso aí são os aplicativos legados no caso. E para você configurar o seu Gnome, você tem um cacetão, como eu já falei, lá no gnomelook.org, você tem um montão de temas aí. O problema é que você tem que fazer, então, instalação na mão, ou então, com sorte, aí você baixa o pacote, dá um install SH lá e ele faz toda a kizumba lá para você. Você só tem que ir na página de painel de controle, na parte de aparência e mudar lá o que você precisa. Uma coisa legal que também o Gnome tem, deixa eu voltar aqui, a gente vem aqui, atividades, configurações, que é esse lance aqui, que já tem há um bom tempo já, que é o compartilhamento de arquivos. Você pode colocar o seu dispositivo aí para compartilhamento de arquivos direto, de multimídia, até sessão remota, isso já está implícito no próprio sistema. E quando você usa um programa de firewall, né, ele é inserido aqui na parte de configurações, você pode criar, tirar regras e tal do firewall sem você precisar reiniciar a interface gráfica. Esse é um problema no KDE. Ele detecta o firewall, mas quando você tira uma regra, você tem que dar um logon, logoff, você tem que dar um logoff, logon, para as novas configurações do firewall. Se você não usar uma interface gráfica própria do firewall, você tem que fazer isso. No Gnome não precisa. As alterações que você faz já vai
é diretão. Um troço chato que eu achei no Nautilus, que é o gerenciador de arquivos, é ele não ter a opção, como eu já botei num outro vídeo aí meu, deixa eu ver aqui, Nautilus está aqui. Ele não tem essa opção aqui. Vou ligar aqui um pendrive. Pendrive não, um HD externo. Ele não tem a opção de você desligar o disco inteiro, quer dizer, desmontar e desligar, né? No caso, equivale como é que eu vou dizer? Ao remover com segurança o dispositivo. Isso aí tem no KDE, tem no, se não me engano, tem no Kaja também, e em outros gerenciadores aí. No KDE não tem. No KDE ele só tem o desmontar, mas ele não desliga o disco. Então, se você tem um disco de motor aí, quando você dá essa ejetada aí e puxa a porta, ele da porta USB, você escuta o motor dar aquele tranquinho, né? Isso pode, com o tempo, aí acabar dando kizumba. E isso não acontece, por exemplo, vamos ver aqui, isso não acontece no Dolphin. Cadê o Dolphin? Ele aparece aqui, não está montado. Aí você monta, aparece aqui as bagulhadas todas, e você vem aqui e ele vai dar um barulhinho dizendo que foi removido com segurança. Aqui ele desmonta o que está fazendo, né? Se ele estiver fazendo algum trabalho de cópia de arquivos ou alguma coisa assim, o sistema ele espera essa atividade parar, aí você clica e vai fazer o seguinte, vai mesmo desmontar a máquina. Desmontar não, desligar o disco. Pronto. Foi desligado, você pode soltar bonitinho aí, sem confusão nenhuma, o drive externo aí. Isso serve também para USB e outras coisas aí. Isso aí é um vacilo legal que o Nautilus deu. Na parte gráfica, então, se você não usar extensões, você só tem mesmo, você não consegue configurar nenhum painel do seu sistema. Nem painel, nem transparência, nem mudança de papel de parede, nem widget de área de trabalho, nem pitoma nenhuma. Então, por ele ser enxutão, você tem que colocar isso tudo aí, e isso já existe, pelo menos a maioria deles, no KDE, que é o que a gente vai depois ver aí, essa situação aí. Então, você precisa colocar extensões no seu Gnome Shell para você ter acesso a esse tipo de configuração na sua máquina, que complementa o uso dela, que do jeito que está aqui assim, é plenamente funcional. Né? Mas se você quiser deixar de um modo assim mais utilizável para o que você está mais acostumado no seu dia a dia, você tem que usar extensões, não tem jeito. Você clica aqui com o botão direito, ó, você não consegue fazer nada. Você não consegue editar, não tira de lá de cima, não bota em qualquer outro lugar, não faz nada. Mas é até melhor assim mesmo, porque os próprios temas, eles utilizam essas funções já fixas para não ter que fazer muita alteração no sistema. Aí o Gnome ele tem essa aplicação aqui chamada Tweaks. Vamos dar uma tweakada aqui. Que é ajustes, né? E que você muda uma série de configurações aqui. Então, por exemplo, na aparência, você escolhe aqui o que você quer ou deixa de querer, aplicativo na inicialização, já tem um conk aqui, né? Barra superior, você não tem muita coisa para mudar, você pode botar número de semanas, segundos, relógio e tal. Essas mudanças você faz usando extensões. A barra de título, eu sempre boto a maximizar e a minimizar com esses dois aqui, né? Que normalmente só vem com esse daqui mesmo para você fechar. Você pode mudar as fontes, o modo como as janelas funcionam, teclado e mouse. Então esse tweak não é tão tweakeiro assim, né, na sua configuração do Gnome. Até funciona bonitinho, mas você consegue fazer isso aí mais com as extensões do Gnome. E as extensões, conforme eu tinha falado para vocês aí, a gente vai vir aqui, eu vou botar aqui, então eu vou habilitar as extensões. Eu já tenho vídeo que mostra como é que se faz a instalação dessas extensões, então tá aqui, ó. Já tenho transparência aqui, eu tenho vários. Isso aqui também é obtido através de extensões que você muda, você bota aqui certas. Você pode botar aqui coisas de meteorologia, monitoramento de rede e de hardware e coisas e tal. E aqui também você muda o modo do overview, né? O overview ele fica transparente e borradinho também, né? De fundo. E tem outras coisas aqui que está no vídeo lá, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, a configuração
mais cabeluda que você consegue no seu Gnome Shell é usando extensões que você tem que instalar uma a uma, né? E no KDE todas essas extensões, muitas dessas extensões já estão no próprio sistema e você tem lá também a procura no próprio KDE de outras extensões que você pode instalar automaticamente no seu sistema. Uma coisa que eu quase estava esquecendo antes de finalizar o vídeo, aliás, que já estava até finalizado, eu só lembrei agora, é uma bronca pessoal que eu tenho do Gnome de ter a seguinte funcionalidade, de não ter a seguinte funcionalidade. No caso aqui, o Nautilus, ele consegue ter esses previewzinhos, que você pode aumentar até determinado ponto o tamanho dos ícones e tal. Você tem como visão em grade, na verdade, você não tem como mudar o tamanho dos ícones de modo direto. No KDE você consegue fazer isso lá no Dolphin. Então a gente vai vir, vamos dar uma dolfada aqui. A gente vai vir aqui, canal. Aqui você escolhe qual é o tamanho, como você quer. Também aqui o tamanho dos arquivos, né? O tamanho está aqui, ó, o zoom, né? Vamos vir aqui, ó. Posso aumentar um pouquinho mais, um pouquinho menos para ajeitar de acordo com a sua resolução do vídeo, e você não tem essa opção. No Gnome isso é um vacilo muito grande. E o pior de tudo, que esse recurso tinha no Gnome mais antigo, que é isso daqui, ó. Eu vou vir aqui, eu vou abrir um arquivo. Quando você vai abrir um arquivo ou salvar ou alguma coisa assim, por exemplo, eu vou abrir. Os ícones, eles são pequenininhos e você não tem uma visualização adequada, como acontece, por exemplo, no Windows. Você vai por exemplo, nas janelas da Explorer, quando você tem que salvar como, abrir e aquelas coisas todas, você tem os ícones pequenininhos, mas você pode também aumentar o tamanho para você ver o que é que você está querendo. E algumas dessas aberturas de arquivos ou de salvamento, elas não têm essa visualização aqui. Por exemplo, aqui, olha que bonitinha essa sacana. Aqui você tem essa visualização no GIMP, por exemplo. Agora vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver um outro programa aqui. Vou botar o VLC. Eu vou aqui abrir arquivo. Fica desse jeito, você não tem. Cadê? Filmes? Não, é canal. Você tem esse tipo de visualização que você não consegue ver. Você não consegue ter a visualização dos arquivos. E isso no KDE você consegue fazer bonitinho, sem confusão nenhuma. Isso aí é um vacilo bonito do. Né, você vem aqui, ó, não aparece nem uma janelinha do lado aqui assim para você ver, você ter essa visualização. Mas, por outro lado, o Gnome ele tem um visualizador rápido de arquivos MP3 e de vídeo aos moldes do macOS, que é esse daqui. Quando você clica no arquivo de multimídia, apertar o espaço. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 extensões e você tem uma visualização rápida do arquivo, né? Vamos ver aqui em música também. Vamos ver uma música decente aqui. Isso aqui é legal. Atenção. Puta merda. E pensar nas merdas que a gente escuta hoje, hein? Tá que pariu. Bom, então, se por um lado o Gnome cagou aquela parte de visualização de arquivos e tal, e você tem também de fotografia. A gente vem aqui, pasta pessoal, vamos ver imagens aqui. Mesma coisa, você seleciona espaço, você tem lá uma visualização rápida, e o Dolphin não tem isso. Para você ter a visualização do Dolphin, você tem que vir aqui, ó, apertar F11 para abrir esse painel lateral. Aí você bota do lado, você vê, né, a visualização com algumas opções do arquivo, né, características do arquivo. Se você botar o mouse em cima, aparece assim, meio maiorzinho. E você também tem Nesse vídeo a gente vai falar sobre
4 instalações de programas ou de configurações, tanto no Linux qualquer quanto no Arch Linux. Mas não é a mesma coisa. Nesse vídeo a gente vai ver 5 extensões que a gente está vendo aqui. Então eu vou tirar aqui o F11. Ele não tem essa opção do Quick View que tem no macOS. Também é uma sacanagem do Dolphin não ter essa opção. Então, apresentado aqui, então, o KDE, os seus prós e os contras, que, de um modo geral, é mais pró do que contra. Ele foi feito para ser fluido, simples, mas nem tanto, e funcional, com estabilidade e uma boa experiência de usuário aí. E o outro vídeo aí, se eu tiver tempo e saco de fazer, vai ser sobre o KDE, e vou fazer esse mesmo tipo de comparação, de desempenho, aquelas coisas todas aí. E o vídeo que a gente tem, então, é esse aí. Então, aquela história de sempre. Se você gostou, não gostou, não assine o canal, não me siga nas redes sociais, porque a minha rede social não está na descrição do vídeo. Não comente, não dê joinha, não dê like, não divulgue para os seus amigos, não peide, não fume, não cospe, não fode, não sai de cima. Não me encha o saco com comentários dizendo você ofendeu os Linux, hein? Porque eu estou cagando e depois a gente vê outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.